Bom, então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito polêmico, dá muito pano para manga, mas é um assunto que precisa ser desenvolvido, precisa ser falado e muito bem explicado para a gente não ter problema, tá? Que é o uso de materiais que não são comestíveis num bolo decorado, num bolo personalizado, num bolo esculpido, que seja, tá? Então, assim, vamos partir da ideia de que quando a gente faz um bolo até mais realista, ou mesmo que não seja tão realista, mas que tem decorações que normalmente surpreendem os nossos clientes, esse tipo de decoração a pessoa sempre fala, nossa, mas isso é de comer? Esse pode comer? E a maior parte das vezes pode, é um laço, uma decoração, é um brilho, é uma pecinha que às vezes o cliente até se engana que aquilo seja uma pecinha de verdade, qualquer outra coisa que não seja ali a parte do bolo, né? Antigamente, muito antigamente, quando ainda não era tão desenvolvido, principalmente no Brasil, as artes ali da confeitaria artística, usava-se muito bonequinho em cima do bolo. Antigamente até vendia aqueles, quem que lembra daqueles bonequinhos de plástico que vinham como se fossem uns bebezinhos, eles colocavam sainha, ou colocava roupinha de futebol, ou até pintava os bonequinhos de plástico e colocava em cima do bolo, tá? Ou cabecinha de palhacinho, que a gente também colocava para decorar o bolo e tudo mais. Então, antigamente usava-se muito, mas antigamente não estava desenvolvido tanto essa categoria de bolos decorados. Não existia materiais para substituir esses não comestíveis. Hoje em dia, a gente tem material para substituir quase que qualquer efeito visual e que seja comestível, tá? Então, hoje em dia a gente não tem desculpa para usar os materiais que não são comestíveis. E uma vez que a gente faz com que o trabalho pareça que não é comestível, mas é comestível, aí, até voltando um pouco mais para os bolos esculpidos, quando a gente chega nesse trabalho que as pessoas falam, meu Deus, eu não sei se isso é um bolo ou não é, se isso é de comer ou não é. A graça é realmente essa, tá? O seu cliente ter essa dúvida e falar, poxa, mas será mesmo que eu posso comer isso? Sim, eu posso comer. Uau, que interessante. Isso agrega valor, isso realmente surpreende o nosso cliente. E é isso que faz, né, o nosso trabalho ser ainda mais interessante, tá? Então, é muito necessário que todos os itens que você use num bolo artístico, num bolo decorado, num bolo esculpido, que esses materiais sejam comestíveis. Ah, mas poxa, eu queria uma fita, preciso pôr um palito. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do bolo, tá? Quando a gente vai fazer um bolo, uma das coisas que praticamente todo mundo sabe que não é comestível e que normalmente não precisa ser, é a base do bolo. É a famosa tábua do bolo. Pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de papelão, de isopor, seja como for, a base do bolo, todo mundo já tem ciência que aquilo não se come, tá? É o prato do bolo. Mas tudo que vai em cima, ele precisa ser comestível. Ah, mas e as estruturas? Palito, isopor, papelão, ferro, plástico, tudo que pode ir no meio para estruturar um bolo. Não é comestível, tá dentro do bolo. Sim, mas isso ele também faz parte da base do bolo de certa forma. Inclusive ele vai estar preso na base. É como se fosse, a estrutura é como se fosse pratinhos mais altos que seguram o bolo em diversas posições, tá? Então a gente pode pensar dessa forma. E o seu cliente, ele precisa saber quando o seu bolo tem uma estrutura dentro. Falando de bolos esculpidos, quando a gente faz um bolo simples, por exemplo, um sapato, tá? Ou então uma caixinha de som, uma câmera fotográfica. Normalmente essas peças que são muito pequenininhas, elas nem vão estrutura dentro, tá? Você consegue fazer elas sem colocar nada dentro, somente em cima da tábua e entregar para o seu cliente. Mas quando o bolo é um pouquinho mais alto, ou desafia um pouquinho a gravidade, ou tem um formato um pouco diferente, é necessário colocar um pouquinho de estrutura, ou até muita estrutura, dependendo aí do seu projeto. E aí o seu cliente precisa saber, quando você for entregar o seu bolo, você pode falar para o seu cliente, olha, dentro desse bolo tem uma camada assim, aqui mais ou menos vai ter uma madeirinha, então quando você passar a faca, essa faca vai parar aqui, porque é o fim ali daquela parte do bolo. Aí se você cortar mais para cima, ou mais pro lado, você vai conseguir cortar até aqui, mais ou menos nessa altura. Ele vai ter uma base, um limite, tá? E dentro, por exemplo, tem uma haste de ferro que segura todas essas estruturas sobrepostas, todas essas estruturas flutuantes ali, né?
dá a sensação de que tá tudo no ar, mas tem um ferrinho segurando aquilo naquela posição. Então, seu cliente precisa saber. Ah, mas o meu cliente, ele é o dono da festa, mas quem vai cortar não é ele, tá? Então, quando você for entregar o seu bolo, é importante que você, quando for entregar, fala, quem vai cortar esse bolo? É o aniversariante? É os pais do aniversariante? São os noivos? Quem vai cortar esse bolo? É a pessoa da cozinha? É o cerimonialista? Quem vai cortar esse bolo? Ah, não sei. Você pode me trazer uma pessoa que possa ficar responsável por essa parte, mesmo que não seja essa pessoa que corte? Ah, mas pode parecer complicado, mas isso vai te livrar de cada problema que vocês não fazem ideia. Então, conversa. Ah, é o cozinheiro? Ou então, quem pode se responsabilizar? Chame uma pessoa para explicar. E aí você fala, oi, tudo bem? Olha, você tem como orientar quando for cortar esse bolo, ou mesmo que você for cortar, você pode prestar atenção só nessa parte, que é bem importante, tá? Aliás, muitas vezes quando você vai entregar, os clientes até perguntam, poxa, mas como é que eu corto? Eu não sei nem começar a cortar esse bolo. Então você explica, olha, esse bolo, ele tem tantas camadas, aqui ele tem uma base, aqui ele tem uma base, aqui ele tem uma haste, essa partezinha aqui é um preenchimento que não é bolo. Pode ser isopor, pode ser Rice Krispie, pode ser qualquer outro material, e aí a gente vai entrar mais pra frente nesses detalhes, tá? Então você fala, olha, você vai cortar, a faca vai parar aqui, você tira ali naquela parte, você corta dessa forma, você orienta. Poxa, mas é muito difícil, normalmente eu mando meu bolo por entrega por outra pessoa, ou o cliente vem buscar. Se o cliente vem buscar, você pode fazer essa orientação no seu próprio espaço de trabalho. Olha, cliente, é assim que funciona esse bolo. Quando alguém vem buscar, não é o cliente, então o que eu recomendo, e aliás, se você puder padronizar isso para não te dar dor de cabeça, toda vez que você desenvolver estrutura para aquele bolo, você pode fazer um esboço e pode ser um desenho na mão, tá? Numa folha de sulfite e entregar para o seu cliente. Olha, aqui tem um círculo de madeira, aqui tem uma haste de ferro, aqui tem uma pecinha assim, tá? Quando você for cortar, esse bolo se corta dessa forma. Você faz um mero desenho. Ah, mas eu não sei desenhar. Gente, é um rabisco. É só entregar na mão do seu cliente e se, claro, você tiver orientações e fizer muito bolo desse tipo, você pode padronizar, imprimir várias folhas dessa e só, anotar alguma coisa extra se precisar. Então, junto com o bolo, vai uma espécie de manual de instrução de como é que esse bolo é cortado, tá? Isso vai te evitar tanta dor de cabeça e vai fazer com que o seu cliente aproveite o melhor do bolo. Porque às vezes ele até olha esse pedaço, esse daqui não parece de verdade. Não vou cortar, não vou comer. Na verdade, ali tem bolo e ele não sabe. Então, orienta o seu cliente, tá? Então, concluindo esse pedaço, a nossa base não é comestível e a estrutura interna também não é comestível. Você avisa o seu cliente, essa estrutura não é comestível. Uma coisa que é muito delicada e que pode ser que a gente precise usar, mas se a gente precisar usar, também é extremamente importante falar com o seu cliente, que é o uso de palitos, tá? Palito de dente, palito de churrasco, palito de bambu, seja lá do que for, palitos soltos, de preferência não usar, e se for muito, muito, muito necessário, oriente o seu cliente que ali tem um palito. Por quê? É muito perigoso, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma modelagem, espetar um palitinho ali pra segurar a cabecinha do seu bonequinho, o seu cliente pode enfiar na boca, tipo, é de comer, e colocar inteiro na boca e machucar a boca com o palito, tá? Isso acontece com uma frequência imensa, principalmente quem tá iniciando acaba não pensando nessa parte, assim, por realmente falta de experiência, não é maldade nem nada, mas a gente acaba utilizando esse recurso porque é necessário, muitas vezes a gente não tem uma outra possibilidade e isso pode ser extremamente perigoso, principalmente com criança, tá? Já aconteceu de usarem arame, pedacinhos de arame soltos, fazendo, por exemplo, a perna de uma formiguinha, e aí a criança comer e acabar indo para um hospital com vários pedacinhos de arame dentro da barriga, né? Então, palito, outra coisa, às vezes você coloca o palito para centrar ali um pedaço do bolo. Primeiro que um bolo esculpido, sinceramente, vocês não vão precisar fazer isso, porque se você seguir as etapas, ou esse bolo é um bolo sem estrutura, e a blindagem vai ser uma estrutura suficiente para segurar ele no lugar, ou ele vai ser um bolo com uma estrutura fixa.
Essa coisa de enfiar palito para segurar o bolo é aquele bolo que tá no pelo amor de Deus, é aquele bolo que tá caindo, que não foi bem montado e que você precisa resgatar ele espetando algumas coisas para escorar o bolo. Então, vamos lá. Se você chegou no ponto de precisar espetar palito pro seu bolo parar em pé, começa do zero, porque tem alguma coisa muito errada ali, tá? Mas diríamos que por algum motivo X você precisa espetar um palito no seu bolo para uma última hora ali, para uma necessidade e tal. Tudo bem, você precisa avisar o seu cliente, principalmente palitos pontudos, palito de churrasco, palito de, enfim, que seja quantos tipos de palito tem por aí. Outra coisa que acontece muito, normalmente é mais com bolos de creme, mas pode ser que num bolo esculpido alguém até tente fazer isso, que é puxar a cara da pessoa no bolo para fazer aquela brincadeira de sujar o rosto da pessoa com o bolo, tá? Se um palito tá ali e a pessoa é pressionada a cabeça contra o bolo, aquele palito pode furar os olhos, entrar pela boca, nariz ou até machucar qualquer uma das partes do rosto da pessoa. Então, você tem noção do perigo? E num aniversário, às vezes as pessoas estão embriagadas, às vezes as pessoas estão muito animadas, muito empolgadas, às vezes são crianças, adolescentes que estão assim, com toda a energia, eles não pensam nisso, né? E então é por isso que eu digo, é melhor até evitar que esse tipo de estrutura, entre aspas, seja usada, palitos, por exemplo, não comestíveis, porque aquilo vai acabar machucando alguém. E aí, quando machucar alguém, seu cliente não vai querer saber se foi necessário ou não. Ele não vai querer saber se não foi sua intenção ou não. O filho dele, o parente dele se machucou, ele vai reclamar com você e talvez até tentar te denunciar, te processar. E essas coisas são tão delicadas, você pode realmente se prejudicar muito, muito, muito com esse tipo de situação, tá bom? Então, não use palitos de churrasco, não use palitos de dente. E se for necessário algum tipo de palitinho para emendar uma coisa na outra, por extrema necessidade desse palito não poder ser fixo, continua tendo a necessidade de você avisar para o seu cliente que tem aquela peça solta ali, tá? E você pode usar palito de pirulito de plástico. Eu chamo de palito, mas é como se fosse um canudinho, sabe? É exatamente daqueles tradicionais, daqueles pirulitos que a gente tá acostumado, que não é de madeira, que é de plástico, que se você puxar ele até enverga, mas até que ele é bem firminho. Ele é mais firme que um canudinho, por exemplo. Então, por ele ser de plástico, se a pessoa morder, não corre risco de soltar uma farpa e machucar. Ele é bem mais fácil de se contornar um acidente na hora de a pessoa tentar comer aquilo. Ela vai sentir aquilo duro, aquilo assim, aquele plástico que ao mesmo tempo que você consegue morder, você não consegue morder. Então, seu cliente vai enxergar que a peça não seja muito pequena, né? Que aquele pedaço não seja muito pequeno para o seu cliente engolir e não perceber. Então, por favor, não faça isso, tá? Existem várias outras técnicas que a gente pode contornar para não precisar usar esse tipo de recurso. Mas se você precisar usar um palito, por exemplo, desse tamanho para sustentar algum detalhe que seja, avise o seu cliente e use esse de pirulito. Esses palitos você acha hoje em dia em casa de material para confeitaria. Você acha ele pequenininho assim, se não me engano, de uns 10, 15 centímetros. Você acha ele grandão de 25 centímetros. Enfim, o pessoal faz muito pirulito de chocolate. Então esses palitinhos de plástico é muito fácil de achar, é barato. Eu sempre tenho, porque se precisa de alguma coisa, eu utilizo ele. Mas, como eu disse, peças soltas, não comestíveis no bolo, que não façam parte da estrutura, é uma péssima ideia, porque pode te dar uma dor de cabeça gigantesca, tá? Então, além dessa parte da estrutura, palitos, ferro, plástico, isopor, e da parte da base, tudo vai estar preso, bem impermeabilizado, separado. Seu cliente, a hora que cortar, ele só vai conseguir ter bolo. Agora vamos para a parte da decoração e cobertura, que pode acontecer de você resolver usar um material não comestível para dar algum acabamento. Então, como eu disse, hoje em dia não existe muita desculpa, porque a gente consegue quase qualquer efeito com materiais comestíveis, tá? Mas poxa, esse material comestível não é gostoso. Por exemplo, as folhas de arroz, né? Não tô nem falando do papel de arroz, tô falando das folhas de arroz, aquela que o pessoal usava na culinária oriental para fazer uns rolinhos, que você umedece lá na água, ela fica transparente, faz algumas esculturas bem bonitas, decorativas. Aquilo não tem gosto de absolutamente nada. É uma folhinha feita de farinha de arroz, ou enfim, algo parecido com isso.
e não tem gosto de nada, mas é comestível. Seu cliente pode comer e não achar graça naquilo que você está comendo, mas ainda assim é comestível e não vai causar problemas para o seu cliente. Então, como eu disse, mas poxa, eu queria um efeito assim. Usa arroz, feijão, macarrão, né? Recentemente eu fiz um bolo esculpido de escova de cabelo. Eu precisava de pininhos pequenos, né? Como se fossem os dentes da escova de cabelo. Eu utilizei espaguete, macarrão, né? Por quê? É gostoso que nem um chocolate, ou talvez não seja nem tão saboroso quanto uma pasta americana, que nem é tão saborosa assim, mas enfim, ele não é de açúcar. Não precisa ser de açúcar necessariamente. Ele pode ser alguma coisa que seja um sabor neutro, básico, e você utilizar ali, porque se alguém morder um macarrão cru, a pessoa vai comer, não vai passar mal, não vai machucar, não vai acontecer nada. É macarrão, é comestível, tá? Mas não é açúcar, não é chocolate, não é pasta americana. Não é, mas não tem problema não ser. Desde que seja comestível e desde que seja seguro o consumo daquilo daquela forma. Então, aí a gente também amplia muitos horizontes quanto ao que a gente pode usar. Tem tanto material comestível que a gente pode usar num bolo que não é necessariamente aquele comum que a gente imaginava, então usa a criatividade, né? Recentemente eu vi com pipoca de tapioca, né? Você estoura o sagu como se fosse pipoca. Dá um efeito lindo, assim, parece um isoporzinho e é comestível, não tem gosto de nada, não é doce, não é salgado, não é nada. Mas dá para usar, é seguro. Então, não tem desculpa pra gente utilizar materiais não comestíveis no bolo, tá? A gente pode usar, conseguir quase qualquer efeito com materiais comestíveis. Como que eu descobri isso? O primeiro concurso que eu participei, eu levei um bolo esculpido para uma feira de confeitaria para participar do concurso. Esse bolo era um busto e eu consegui fazer tudo de açúcar, tirando o interior que era de isopor, porque quando eu participo de concursos eu utilizo isopor no interior dos bolos para durabilidade, para ficar exposto e para não desperdiçar alimento, tá? E também para ficar mais leve, mas em um outro momento a gente pode fazer um vídeo só sobre esse assunto, tá? Então eu utilizo o isopor, até aí tudo bem, ele é um bolo maquete, como algumas pessoas falam, mas eu monto ele exatamente como se ele fosse um bolo de verdade. Todo o exterior dele é de açúcar. E aí, nos olhos, como eu queria um efeito muito realista, eu coloquei cílios postiços. E esses cílios postiços eram de plástico. Então, vamos lá, foi um dos meus primeiros contatos com o universo da confeitaria e com o concurso, que é cheio de regras, tá? E esse cílios me tirou muita pontuação e depois os jurados vieram conversar comigo e falar, olha, não utilize materiais que não são comestíveis no bolo. Nenhum tipo de verniz, biscuit, plástico, pecinhas, porque o seu cliente pode se confundir, acabar comendo aquilo e passar mal, ter um grande prejuízo, engasgar, se machucar. E aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nesse detalhe, eu pensei que, poxa gente, uma escultura inteira de açúcar, um simples cílios, um pedacinho de cílios ali, que era de plástico, que era postiço falso, que eu coloquei ali, eu jamais imaginei que aquilo poderia ser um problema, mas ali eu entendi, eu falei, nossa, faz muito sentido, eu não tinha pensado, mas faz muito sentido, não é legal colocar, tá? Isso também é uma coisa muito interessante, mesmo que você não participe de concursos, procure estudar os manuais de concurso, procure estudar o que é dito, o que as pessoas avaliam. Porque, vamos lá, mesmo que você não esteja participando de concurso, você concorda que os quesitos que eles utilizam para classificar, julgar ou pontuar, despontuar um bolo, é tudo relacionado à qualidade, à criatividade daquele bolo? Então, se aquilo tira ponto, não é por acaso, não é porque o jurado não gosta, é porque aquilo, por algum motivo, com razão, ele não é legal. Então, por exemplo, eles tiram pontuação por causa de materiais não comestíveis misturado num bolo que é comestível. Eles tiram pontuação por um pelinho de pincel que ficou preso no bolo. É anti-higiênico, é nojento, as pessoas podem se incomodar, o seu cliente pode acabar tendo que devolver o bolo porque fala, ai meu Deus, tinha um cabelo, e às vezes ele nem vai entender que é o pelo de um pincel sintético, nem é cabelo de verdade, nem é pelo de verdade, mas o pelinho do pincel, por mais que seja sintético,
ainda assim colado na sua pintura, ele vai deixar o seu trabalho com um aspecto de ai, que chato esse negócio, né, meio nojento, né, ficou grudado aí. Seu cliente não vai entender. Então, se tira a pontuação num concurso, você pode ter certeza que a sua pontuação com o seu cliente também vai cair. Então, um concurso, eles são extremamente exigentes, com mínimos detalhes, tá, do bolo, mas às vezes você, nem que você não participe, não queira se classificar, não queira necessariamente competir, mas estuda esses manuais. Eles têm dicas valiosas sobre o que é importante, como atingir a melhor qualidade possível nos seus bolos, tá? Eu aprendi da pior forma possível, né, perdendo muitos pontos num bolo, simplesmente porque eu estava usando um material que não era comestível, imaginei que naquele detalhe não ia fazer diferença. Então as pessoas ainda hoje tentam utilizar muitos materiais não comestíveis. Um material que não é comestível e apesar de ser um pouco mais solto do restante, mas você pode utilizar com cautela na estrutura do seu bolo, é arame floral, tá? Nas regras de concurso eles falam, não pode nenhum tipo de tal, exceto arame floral. O arame floral, ele é um arame fininho, bem flexível, e ele é enroladinho com uma espécie de fita, com uma linha, algo que isola ele para entrar em contato, muitas vezes para fazer artesanato e tal, mas o pessoal usa muito para flores de açúcar. Esse é um material estrutural, que muitas vezes fica solto e que pode ser utilizado, mas como eu disse, não use pedaços muito pequenos que possam se perder ou seu cliente não identificar que ali tem um arame. Avise, prenda, faça de uma forma que ele fique claro que ali tem um arame, explica para o seu cliente e aí você não vai ter prejuízo. Mas o arame floral, ele pode sim ser utilizado, tá? Ele é uma das exceções, mas ainda assim você vai ter que isolar ele no contato com o bolo e tudo mais. É uma das únicas, um dos únicos materiais, além da estrutura base, que é permitido utilizar, tá? Aí entra a polêmica dos topos de papel, das decorações de papel, das flores de plástico no bolo, e aí é muito relativo. Bolos de creme, é muito comum que o pessoal faça um trabalho em creme bonitinho e coloque um topo de papel em cima do bolo. Quando é um topo, eu acho que é bem óbvio para o seu cliente que aquele topo é de papel, tá? Que ele tá espetado em cima, que ele não faz parte do bolo, mesmo porque seu cliente não vai cortar o bolo junto com o topo, ele vai tirar aquilo para cortar, até porque atrapalha bastante, tá? Então, nesse caso do topo, é assim, eu particularmente não gosto. Eu acho que se a gente pode usar a nossa criatividade, nossa arte, materiais comestíveis para decorar esse bolo e deixar ele lindo, 100% comestível, ou pelo menos 99% comestível, eu prefiro. Mas existe toda uma categoria de clientes que gostam, preferem e querem, né, se especializar nisso, e confeiteiros que também gostam de se especializar nessa parte do bolo de creme com os topos de papel. Não julgo, eu não gosto, mas não julgo, desde que ele não seja ali confundido com alguma decoração comestível do bolo, tá? E normalmente quando você faz isso, faça isso. Não faça, por exemplo, um pedaço é pasta americana, o outro é papel, o outro é arame, o outro é plástico, mas o outro pode ser comido, o outro não pode. Você entendeu? Confunde seu cliente. A gente está acostumado a ver os materiais e identificar de longe o que é comestível e o que é não. Mas o seu cliente não. Então ele vai, sei lá, isso daqui pode comer, isso daqui não pode, nossa, mas estava junto, achei que era a mesma coisa. Então a gente não pode contar com a esperteza do nosso cliente, nem todo mundo vai sacar isso de início e tá tudo bem, porque essas pessoas não têm essa prática para ter essa preparação. Então, os topos de papel é isso. Agora, existem algumas versões desses bolos que são que tem essas aplicações de papel, que eles colocam em cima, colado no chantilly, do lado, e aí eu já acho um pouco ruim, tá? Mesmo porque é muito material que passou por muitas mãos e que passou por impressora e que ficou armazenado, sabe-se lá onde, em contato diretamente com algo que você vai comer, né? Quando a gente faz a estrutura do nosso bolo interna, que é de madeira, por exemplo, de ferro, que a gente sabe que são materiais que ficam também armazenados de uma forma não tão legal, a gente normalmente higieniza muito bem, impermeabiliza com plástico ou fita e depois até passa uma camadinha ali de chocolate, muitas vezes, para impermeabilizar. São várias opções que a gente tem de impermeabilização, tá? Já o papel, não tem como você impermeabilizar o papel para colocar ele no bolo, tá? Do jeito que ele tá ali, saiu do saquinho, sabe-se lá quanto tempo ficou, aonde que ficou, que tipo de contaminação pode ter ali, ele vai entrar direto em contato com o creme do seu bolo e essa poeira, esse
essas bactérias podem passar. Eu não acho legal, tá? Mas como eu disse, tem todo um público que gosta, que prefere esse tipo de bolo. Tem um monte de confeiteiro que se especializa nesse tipo de bolo e tá tudo bem. Eu só não gosto, mas ele consegue ficar um pouco mais separado. Não misturando um pouco de comestível, um pouco de papel. Se o cliente entendendo que a decoração daquele bolo é 100% de papel, ele sabe que ele não pode comer nada. Se o seu bolo é decoração comestível, ele sabe que ele pode comer. Misturar os dois também pode ser uma confusão terrível, então é melhor não misturar. Ou faz uma coisa ou faz outra. Esses bolos com decoração de papel, eles acabam saindo mais rápido porque eles ficam mais baratos. Porque você não tem nenhum trabalho para decorar ele. Mas também perde a originalidade e o valor daquela arte desenvolvida ali, como é, por exemplo, uma modelagem, né? Então, tá. Mas, ai, poxa, mas o meu cliente, ele tem um logotipo extremamente complicado. É muito difícil de pintar ele na mão, é muito difícil de reproduzir ele em pasta. Como é que eu vou fazer aquele, né? Uma vez eu fiz um bolo, por exemplo, do Watson, que é um sistema que a IBM desenvolveu de inteligência artificial, tá? O logo deles é extremamente complexo. É como se fosse vários aros, vários círculos que se entrelaçam de cores diferentes, com bolinhas no meio. É lindo o logo, mas é muito difícil de reproduzir. Eu demorei uns 2 dias para conseguir fazer só em pasta americana todas aquelas linhas e recortes e montagem, e ainda assim não ficou com um resultado legal como eu queria. Então, nesses casos que você tem uma coisa muito complexa, um logo, uma frase, um desenho específico que você não vai conseguir reproduzir, porque você não gosta, não consegue, não se sente confortável em pintar, ou seja, uma obra, um desenho específico de uma pessoa que não é para ser transferido para sua mão, é para se manter a originalidade daquela arte. Como que você vai fazer, então, se você não puder usar, por exemplo, um papel impresso, tá? Você vai utilizar o famoso papel de arroz. O papel de arroz que a gente imprimia a foto lá nos anos 90 e colocava no bolo de chantilly, passava uma geleia de brilho em cima e show. Aquele tipo de papel ainda é utilizado hoje. Nossa, mas ele fica melado, dá uma borrada. Existem várias formas de você utilizar o papel de arroz. Ele é um papel feito de arroz e é impresso com tinta comestível. Esse tipo de papel, ele é 100% comestível. Então, ele não tem problema nenhum ter uma impressão ali, tá? Então, eu uso muitas vezes, quando é um logotipo, uma frase específica, uma foto de alguém que a pessoa quer, faz questão de estar ali, eu imprimo em papel arroz, tá? Regulo, corto um tamanho, a foto, envio e olha, eu quero desse tamanho. Eles imprimem. Só que aí, o que eu faço? Eu ou passo chocolate branco atrás para formar uma plaquinha com aquela imagem, não passo e não ponho em cima de nada cremoso como chantilly e não necessariamente umedeço ele para realmente não borrar a superfície da tinta, tá? Eu colo ele com um chocolate atrás, ou então eu utilizo uma camada de pasta de flores, pasta americana, pastilhagem e coloco papel por cima, recorto, então eu tenho uma plaquinha com aquele logo, aquele desenho. Isso é muito legal, dá para utilizar um recurso bacana que faz você fugir do mas isso não pode ser comestível porque eu tenho que imprimir. Não, você pode imprimir e ainda assim continuar sendo comestível, tá? Então, você tem esse recurso. Então, existem vários tipos de materiais não comestíveis que o pessoal utiliza no bolo. Então, fita de cetim, laço, flor de plástico, uma pecinha. Nossa, existe uma infinidade de materiais que você poderia pensar em usar, mas todos eles não use, de preferência não use. Se for extremamente necessário, você precisa avisar o seu cliente, porque isso pode realmente te dar uma enorme dor de cabeça, tá? Outra coisa, verniz. Verniz para confeitaria, no Brasil a gente não tem muitas opções. A gente tem uma opção da Mix, que é um brilho para chocolate confeitaria, que ele dá uma invernizada, tá? Mas ainda assim, muitas vezes você não acha. Aí você fala, e se eu passar essa misturinha aqui de não sei o quê? Mas isso é parte, o cliente não vai comer essa modelagem. E se eu jogar um pouquinho de um spray ali de um verniz normal, de artesanato, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Nem para bolos de concurso.
nem para bolos de maquete. Eu vou explicar o porquê. Quando você leva um bolo para concurso e os jurados suspeitam que aquilo não é comestível, eles vão tentar comer. Aliás, quando você leva um bolo, você até assina muitas vezes um compromisso que você sabe que aquele bolo pode ser destruído e que você tem que concordar com aquilo, porque os jurados podem acabar tendo que testar se aquele material é comestível. Eu mesmo, depois que, como eu me especializei em bolos esculpidos de busto, eu tive outras situações, outros concursos do qual eu levei bolos de busto e fiz cílios, só que como eu fiz os cílios? Eu fiz com outro material comestível e que ficou extremamente realista. No concurso, os jurados mandaram me chamar para perguntar se aquilo era mesmo comestível, porque o jurado era um jurado que veio de outro país para testar, né, para avaliar os bolos, e falou assim: eu preciso comer isso, você me garante que isso é comestível? Eu falei: pode comer, que é comestível. Tem certeza? Porque não parece, tá parecendo muito plástico. Eu falei: não é. Demorei muito tempo para desenvolver essa técnica e conseguir aquele resultado? Demorei. Mas ele era idêntico a um cílios postiço original e ele era 100% comestível. Então, muitas vezes num concurso, por mais que seu bolo seja fake, né, o bolo maquete, seja isopor por dentro, por fora ele precisa ser 100% comestível. Se ele não for, perde ponto, tá? Então, por isso que eu falo, na vida real, não faço mesmo, porque se você perde ponto no concurso, você perderia ponto com o seu cliente de alguma forma. Então, até para concurso, se por exemplo você resolve: eu fiz isso daqui, só esse pedacinho que ficou em biscuit porque tava difícil de parar na pasta americana. É exatamente aquele pedacinho que o seu jurado vai comer, e se ele engasgar, pode te causar um problemão, e se ele comer alguma coisa tóxica, pode te dar um problemão. Se você resolver invernizar o seu bolo inteiro, mas ele não vai ser comido porque ele não é um bolo de verdade. Não interessa. Pode ser que alguém, até na curiosidade, numa festa, uma criança quebre um pedacinho de uma decoração escondido de todo mundo e tente comer aquilo. Mesmo que aquele bolo seja fake, acontece bastante das pessoas tentarem comer. Então, até para bolo fake, eu não gosto de usar materiais que não são comestíveis, tá? Porque acontece das pessoas tentarem comer. A partir do momento que começou a se tornar popular essa história de bolos decorados que são muito bonitos e não parecem de verdade, mas são de comer, as pessoas começaram agora mais a se acostumar que tudo pode comer. E aí que entra o perigo, porque eles vão tentar comer. Mesmo que não seja gostoso, mesmo que eles não queiram de fato digerir aquilo, engolir aquilo, eles querem só ter o prazer de poder comer aquilo, tá? Então, para concurso, a gente não pode usar nem para concurso e nem para cliente jamais nenhum material que não seja comestível, porque pode dar sérios problemas. Mais uma coisa que eu acho que é interessante para concluir esse assunto de materiais não comestíveis são as tintas não comestíveis. Existem alguns pós de revestimento que eles são atóxicos, tá? Existe uma diferença entre alimentar, comestível e atóxico. Vamos dizer assim, não é tudo a mesma coisa, mas eles significam que pode comer, tá? Essas três categorias: atóxico, comestível, alimentício, alimentar. Antigamente falava assim: é corante alimentício. Por que o que eu aprendi, tá? É que quando você fala alimentício, significa que aquilo tem algum valor alimentar, algum valor nutricional. Normalmente os corantes não têm nenhum valor nutricional, então eles pararam de ser chamados de corante alimentício, mas algumas pessoas ainda usam essa expressão, corante alimentício, porque ele é voltado para alimentação. Uma categorização que não necessariamente está certo, mas se você ouvir, você sabe que alimentício pode se comer. Não quer dizer que o nome esteja certo, mas quer dizer que pode comer, tá? O corante atóxico, ele quer dizer que ele não necessariamente ele é para ser comestível, e talvez se você comer aquilo em grande quantidade te faça até mal, mas acontece que por ele ser atóxico, ele consegue ser colocado ali no seu alimento, a quantidade que você vai ingerir daquilo é tão mínima e ele não é tóxico, então ele não vai te fazer mal, porque a quantidade é pequena e porque isso é muito aplicável, por exemplo, aos pós dourados, tá? Eles são perfeitamente seguros para se usar na alimentação,
mas eles não têm nenhum valor nutricional e eles não necessariamente são seguros para você ficar comendo aquilo. Se ficar virando aquele potinho de glitter, de pó na boca, talvez aquilo possa te fazer mal a algum ponto, mas utilizado numa fatia de bolo, numa situação assim, ele é atóxico e ninguém vai sentir diferença. Outra coisa que também eu posso colocar junto aí com essa história dos pós comestíveis e glitters, as folhas de ouro, tá? É aquelas folhas de ouro que o pessoal usa em sobremesa fina, dá pra revestir um bolo, folhar um bolo a ouro? Dá. Mas tem aquela folha de ouro que é ouro e tem aquela folha de ouro que é imitação de ouro. Pode ser imitação? Não. Mas por que você quer que deixe meu bolo caro? Não. É que o ouro de verdade, ele é atóxico. Ele entra e sai do seu organismo sem te causar nenhum mal. Aquela outra folha de imitação de ouro, ela tem alguns outros metais que imitam o ouro e não é ouro. E aquilo sim pode ser tóxico. Então, existem essas folhas falsas de ouro em lojas de artesanato que você utiliza para decoração, para folhar uma peça de artesanato, por exemplo, tá? E existe a folha de ouro, se não me engano é ouro 18 ou ouro 24, não lembro agora de cabeça, mas existe a folha de ouro de verdade e você pode usar ela na alimentação, porque ele é atóxico. Ouro é comestível? Você pode ficar comendo ouro? Primeiro que não é nem muito inteligente, né? Convenhamos, mas enfim, piadas à parte. Não é uma coisa para você ficar comendo, então ele não é comestível, mas ele é atóxico, o que significa que você utilizando ele ali, ele não vai te afetar e vai ser de alguma forma positivo ali pro visual, pra decoração. Isso é bem interessante. Então, folhas de ouro, somente se for ouro de verdade você tiver certeza disso, senão ele pode ser bem tóxico por contaminação de metais, que enfim, pode ser até meio venenoso. Não sei especificamente se na folha de ouro falso é assim, mas eu sei que, né, metais realmente não são muito interessantes para o nosso organismo. Além dessas coisas, é importante citar os pincéis que a gente usa. Nossa, mas o que tem a ver o pincel? Ele não vai na decoração, ele não é... Tá. Os pincéis que a gente usa normalmente são pincéis ou vendidos especificamente para confeitaria, mas é mais raro, tá? Ou pincéis de artesanato em geral, pintura, que seja voltado, esse pincel é mais para aquarela, esse pincel é mais para acrílica, esse pincel é mais para óleo. Não tem problema, qualquer um desses pincéis pode ser usado para confeitaria. Pincéis de unha, aqueles pincéis de arte para unha, fininhos, delicados e tal, também podem ser utilizados. E pincéis de maquiagem também podem ser utilizados para confeitaria, desde que esses pincéis sejam novos, devidamente higienizados e separados apenas para o uso de confeitaria. Mas poxa, eu só usei uma vez para pintar guache com meu filho, eu não posso usar aquele pincel para pintar meu bolo? Não. Mas por quê? Porque as tintas que não são comestíveis, que não são voltadas para alimentação, essas tintas elas têm sim materiais tóxicos. Eles podem não ser tóxicos, até se você lê assim algumas tintas, eles vão atóxica. Até para criança normalmente eles fazem guache, tintas que são atóxicas, levando em consideração que a criança pode acabar pondo no olho, pondo na boca, então assim, são materiais que muitas vezes não são tóxicos à sua mão, você pode melecar a mão de tinta que não vai te dar necessariamente uma alergia ou te irritar a mão, como é uma tinta, por exemplo, uma tinta automobilística, uma tinta uma tinta epóxi. Essas tintas normalmente são mais tóxicas, se você deixar em contato com a pele, você vai ter uma irritação, uma alergia e tal. Essas tintas são atóxicas, essas outras de pintura, algumas, tá? Mas mesmo sendo atóxica, ainda assim, elas não são próprias para alimento. E as tintas ficam residuais nos pincéis, não tem o que fazer. Mas eu deixei meu pincel de molho, eu bati ele na máquina de lavar, eu fervi, eu escovei, eu fiz tudo, meu pincel tá 100% limpo. Você pode garantir que ele tá 99% no máximo limpo, mas vai ter algum vestígio de tinta. E aquela tinta você não tem como saber se ela vai realmente estar segura, se ela realmente não vai ter nada tóxico no meio. Então, você utilizando esse pincel para outras coisas, ele pode sim acabar puxando aquele resíduo de tinta anterior de outro tipo de material que não seja comestível e acabar contaminando o seu trabalho. Então,
Comprou um pincel para confeitaria? Usa só para confeitaria. Põe uma etiqueta, raspa, pinta o cabo com esmalte de alguma forma que fique bem chamativo e você saiba, aquele pincel não pode ser usado para outra coisa. E se ele já foi usado para outra coisa, ele não serve para confeitaria. É extremamente importante que você faça isso, porque ele nunca vai estar 100% limpo. Você pode comprovar isso, que quando você usa um pincel, por exemplo, com uma tinta preta ou uma tinta vermelha, dificilmente você vai conseguir utilizar, por exemplo, com um azul claro, um rosa bebê. Mas você pode deixar ele de molho dias, ele sempre vai ter alguma coisinha que no fundo vai acabar manchando a sua tinta, estragando. Então, até outra dica que não tem a ver ali com materiais não comestíveis, mas quando você for fazer os seus pincéis para confeitaria, separe mais ou menos alguns por cor, sabe? Um espectro de cores ali, por exemplo, entre o verde, o azul e o amarelo, sei lá, você consegue usar mais ou menos o mesmo pincel. Entre tons escuros, como por exemplo azul marinho, preto, marrom, você pode usar o mesmo pincel. Agora, se você resolver usar o mesmo pincel com branco e vermelho, você nunca mais vai conseguir limpar um ou outro do corpo, do interior do pincel 100% e a sua pintura vai ficar prejudicada. Então, também é uma dica. Compre alguns pincéis baratos para que você não tenha muita perda de dinheiro. Pincel não é tão barato, tá? E eles se desgastam bastante, tá? Conforme a gente usa para confeitaria. São pincéis assim que espanam rápido, que ficam tortos rápido, que os pelos começam a cair rápido, então é hora de jogar ele fora, aí sim, talvez, se você quiser utilizar aquele pincel velho para pintar com uma tinta, um artesanato, que ele nunca mais vai voltar para confeitaria, aí você pode reaproveitar um pincel velho da confeitaria para tinta, mas jamais o contrário, porque, enfim, não é seguro. E pincéis, compre sempre os mais, pode até ter um ou outro pincel melhorzinho para um acabamento, mas não se apegue aos pincéis. Se comprar pincel muito caro, você vai perder ele na mesma velocidade, não é legal. Então, concluindo, não utilize materiais que não são comestíveis na decoração do seu bolo ou até no interior do seu bolo, exceto a estrutura, tá? Sempre avise seu cliente se algo precisar ser não comestível. Ou até avise seu cliente, olha, esse bolo, ele tirando a base e tirando a estrutura, ele é 100% comestível, fique à vontade, pode comer à vontade. Então, muito importante isso, não deixa, não mistura, porque a dor de cabeça depois não vale a pena, tá? E aí, ainda, né, além de você não ter dor de cabeça, você ganha uma extra valorização do seu trabalho, porque a pessoa fala, não, aqui ele tem capricho, ele não compra as coisas pronto e põe no bolo. Porque você convém que, se for para comprar uma decoração pronta e pôr em cima do bolo, o seu cliente pode comprar o bolo em qualquer esquina de qualquer pessoa e colocar aquele item pronto em cima. Algumas pessoas até fazem isso, mas se você trabalha com arte em confeitaria, arte em bolos, para que você vai utilizar um negócio que tá pronto? Entendeu? Não faz muito sentido. E também tem mais uma coisa que é muito ruim de se usar, e eu até cheguei a me enganar uma época achando que não tinha problema, e depois eu fui estudar um pouco sobre. Então, um alerta para vocês muito grande é: não utilize moldes de silicone que são para artesanato, para confeitaria. Eles também não podem ser misturados, tá? Existe um silicone próprio para moldes de confeitaria, moldes alimentícios. Tem alguns que podem ir no forno, tem outros que não, mas até mesmo para modelar, por exemplo, um detalhe em pasta americana, uma renda e tal. Poxa, mas o silicone para confeitaria, ele é muito caro. Sim, ele é absurdamente caro, tá? Porém, não é legal você utilizar aquele basicão que você acha em casa de artesanato para moldar um item que você vai comer, porque nessa borracha de silicone existe composições de materiais extremamente tóxicos, e o simples fato dele ficar um minutinho que seja em contato ali, a pasta ou o chocolate, ou seja o que for, em contato com aquele molde,
ele vai absorver materiais, substâncias que são tóxicas para sua saúde. Então imagina se você envenena os seus clientes e todos os convidados da festa dele, porque você utilizou um silicone, um molde de silicone que era feito para biscuit e você utilizou num negócio comestível. Eu sei que os moldes para biscuit são baratos. Poxa, mas tem um modelo que eu queria que é exatamente o que eu preciso e só tem de biscuit. Então compra o molde de biscuit, faz em biscuit, seca o biscuit e tira um molde num material seguro para você usar na confeitaria. Poxa, mas a borracha para silicone é muito, 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 muito cara. Eu não tenho como pagar para fazer um mero detalhe. Então, o que você vai utilizar? 2 tipos de borracha que são seguras para alimentação. Elas são indicadas? Não. Elas são próprias? Também não. Mas elas são... É possível de usar, tá? São as borrachas de silicone odontológico ou o alginato. Vou falar um pouquinho dessas 2 substâncias, tá? O alginato é um pó que os dentistas usam para moldar a sua arcada dentária, para fazer, por exemplo, aparelho, prótese, ou seja lá o que for, tá? Então, ele é um pozinho, você mistura com água, ele vira tipo como se fosse um creme, e você precisa moldar aquilo muito rápido. Então, por exemplo, sei lá, você vai moldar uma joia, uma pecinha assim, um pingente, tá? Você prendeu ele, colou ele de alguma forma ali na sua base, cercou ali pra não vazar a borracha, né? A gente pode até depois fazer um tutorial de como que se faz um molde simples de confeitaria, um improvisado, tá? De confeitaria. Então, você vai cercar, colocar o item que você quer moldar. Então, diríamos que tem um desenhinho que só tem naquela borracha de silicone para artesanato. Você vai fazer em biscuit ou em qualquer outro material, vai secar, colocar ele ali, cercar e jogar essa massinha que você preparou ali com a água, o alginato. A hora que ele endurecer, ele muda de cor. O alginato normalmente, ele quando você mistura, ele é rosa e depois ele fica branco, se eu não me engano. Deve ter alguns de outras cores, mas todos os que eu usei até hoje eram rosa e depois ele ficava branco quando seca, tá? Que é exatamente para ele te avisar que ele está pronto. Aí você desmancha tudo aquilo, tira a sua peça e você consegue dali tirar a sua pecinha com material comestível. Por quê, gente? Um material que ele é próprio para moldar os seus dentes. Muitas vezes você até engole um pouco desse material, porque quando eles moldam o seu dente, o material até vaza um pouco para sua garganta. Então, ele é um material seguro, ele não vai te intoxicar, ele não tem nenhuma substância química que em contato com a sua boca vai te contaminar. Então, para tirar uma peça de confeitaria, ele não vai ser extremamente inadequado. Ele vai substituir. Lembrando que se você pode pagar por uma borracha de silicone própria para alimentos, faça isso. Mas se você precisa improvisar ou é uma peça que você nunca mais vai usar na sua vida, não faça. Utilize uma borracha adequada. Mas o alginato, ele consegue te permitir você tirar molde e na mesma hora já reproduzir a peça. Só que o defeito dele é exatamente esse. Você tem que utilizar ele rápido. Você tem que utilizar ele, terminou de tirar o molde, já utiliza ele para moldar o que você quer e ele já vai eliminar. Ele começa a soltar uma espécie de água, ele começa a desmanchar, ele quebra e racha com muita facilidade. Então, ele não é um molde muito bom, tá? Ele é realmente um improviso. Eu preciso disso que fique muito igual, não consigo reproduzir essa textura, essa peça na mão. Então faz isso, mas ele vai ser chatinho. Eu mesmo já usei muito alginato para algumas peças, até o ponto que eu desisti dele, porque eu acho ele muito chato de trabalhar. Você tem que ser muito rápido e ele, enfim, ele não é bom. Eu tô te recomendando porque é possível, mas não porque ele é o melhor ou a melhor opção. Existe uma segunda opção para moldagem, que é a borracha de silicone odontológico. Qual é a função dela? A mesma que o alginato. Porém, ela molda com um pouco mais de resistência. Eu vou mostrar pra vocês um molde que eu fiz, tá? Então, aqui eu tenho um sapato que eu moldei nessa borracha de silicone odontológico, tá? Não é alginato, tá? Ele não resistiria, aliás, já faz mais ou menos uma semana que ele tá aqui e ele ainda está inteiro.
não tá 100% no formato, ele deforma um pouquinho conforme você deixa ele de qualquer jeito, dobrado, ele fica meio torto, mas ele ainda existe, ele ainda resiste muito mais, tá? Então, esse molde foi feito com silicone odontológico, tá? Esse silicone odontológico, ele tem a mesma função do alginato, moldar a arcada para fazer prótese, só que ele vem em 2 componentes. Esse azul mais escuro, ele é fluido, ele vem numa bisnaga, você mistura com catalisador e ele é uma pasta, tá? Ele molda detalhes, ranhurinhas, coisas muito pequenininhas. Já o de fora, que é mais claro, ele é como se fosse uma massinha. Imagina um pedacinho de pasta americana, de chiclete. Ele tem muita textura de um chiclete, tá? Você tem ali a massinha, você dosa com a colherzinha e põe a quantidade que diz na embalagem do componente catalisador, mistura essa massinha na mão e molda o que você quer. Esse daqui, ele é quase líquido, tá? E esse daqui, ele é uma massinha dura. Então, se você for moldar alguma coisa mole, que deforma, precisa ser com esse azul. Ou alguma coisa que exige muito detalhe pequeno. E a parte branca, ele serve mais para peças rígidas, porque você consegue pressionar ele contra a peça e ele vai pegar todos os detalhes. E ele também pode ser usado em conjunto, como eu usei aqui, que a primeira camada tirou os detalhes pequenininhos internos da peça e logo em seguida, para dar mais estrutura, porque esse silicone é muito mais frágil, muito mais mole, esse azul mais escuro, tá? E o branco eu coloquei por fora para ele dar estrutura, para ele conseguir parar em pé. Então esse eu fiz um sapato, lembrando que tudo que você for tirar molde precisa estar devidamente muito bem higienizado. Então, sempre que eu vou fazer um sapato de um modelo específico que o cliente quer, o sapato tem que estar novo, tá? Então você tem que incluir esse custo. Ou o seu cliente traz aquele produto novo para você moldar, ou você tem que incluir o valor daquele produto novo no orçamento do que você vai fazer. Porque eu preciso comprar um sapato novo e sem uso nenhum para higienizar ele muito bem e tirar esse molde para conseguir depois higienizar o molde e utilizar ele ali para confeitaria, tá? Ah, mas eu tenho um sapato aqui, ele é ótimo. Se eu lavar ele direitinho, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Ele precisa estar novo e livre de uso. Eu já fiz isso algumas vezes, e aí quando o cliente não tem uma exigência de um modelo específico, eu sempre vou lá e compro algo que eu usaria, tá? Porque uma vez que eu comprei, depois que eu tirei o molde, ele tem que servir para alguma coisa. Você pode até vender ele depois ou então utilizar. Então pensa nisso na hora que for fazer. Então, o molde feito com a borracha de silicone odontológico, ele é seguro para ser utilizado na confeitaria, não é o específico, não é o mais indicado, mas ele quebra o galho em algumas situações que você, né, tem ali, poxa, preciso fazer isso, como que eu vou fazer? Então, às vezes vale a pena você tirar o molde. Então, nunca utilize borrachas que sejam para artesanato, porque elas são tóxicas. As de odontológico, né? Você pode até confirmar, essa é a tóxica, certo? Ela não existe contaminação, então beleza, então você pode utilizar, tá? E existe uma terceira opção, que é utilizar materiais comestíveis para tirar o molde. Nossa, mas como é que é feito isso? Meio maluco, né? Mas é possível. Você pode utilizar restinhos de pasta americana que já estão meio seco, tá? Você pode colocar um pouco de CMC, sovar bem elas, pode até aquecer uns segundinhos, 5 segundinhos no micro-ondas. Você junta aqueles restinhos de pasta, sobrou um pouquinho de pasta vermelha, preta, azul, não vou usar isso pra nada, tal. Você pode juntar todas elas, pôr bastante CMC e moldar uma peça. Depois que ela secar completamente, você consegue tirar a sua peça dali de dentro, tá? Ou até não precisa esperar 100% estar seco, para você conseguir tirar com facilidade, mas deixa aquele molde secar, de preferência uns 2 dias, até ele virar uma pedra. O CMC ajuda a ressecar a massa, ele vai virar uma pedra. E aí com aquela pasta, muitas vezes você consegue passar um pouco de gordura vegetal dentro e moldar nela própria. Essa é uma forma muito rápida ou melhor, desculpa, ela não é uma forma rápida, tá? Ela é uma forma muito prática de você fazer um molde improvisado, sem custo quase que nenhum, né? Pelo menos não com materiais extras para você fazer. Mas é limitado, tá? Ele não tira dos detalhes com tanta precisão.
Ele não... Até pode durar, mas aos poucos a pasta vai ficando com aquele cheiro rançoso de pasta velha, então dependendo ele pode passar esse cheiro para a pasta que você está moldando. Não é a melhor opção, mas vamos lá, se precisar quebrar um galho, você já tem essa função, tá bom? Esse material que pode fazer essa função. E dependendo também, você pode moldar com chocolate, tudo depende do material que você vai usar para tirar. Eu, por exemplo, não tem como usar um molde feito em pasta americana que ficou duro para tirar chocolate. Porque o chocolate você precisa da maleabilidade do silicone para conseguir soltar a peça sem ela quebrar. Se o molde é duro e fixo, primeiro que você só consegue fazer coisas menores, sem muito desenho, mais planas, né? Porque senão você não consegue desmoldar. E se você precisar que o molde seja flexível, a pasta já não vai servir, tá? O molde também pode ser feito em gelatina. A gelatina dá pra você tirar em talvez chocolate, talvez uma pasta, enfim, tem alguns outros materiais que você consegue tirar num molde feito em gelatina, mas também gelatina, se ela tiver muito aguada, você não vai conseguir, porque ela vai começar a soltar água. Se você molda a pasta americana e deixa ela um tempo ali em contato com a gelatina, a água da gelatina vai sendo absorvida pela pasta americana e vai melar a sua pasta americana, também não é legal, tá? Então, ele é maleável, talvez ali para uma manteiga de cacau, para um chocolate, você até consiga moldar, mas o chocolate também não pode estar quente. Então, assim, o que eu quero abrir a cabeça de vocês existem possibilidades de moldagem. Você pode fazer essas moldagens de várias formas possíveis. Porém, todos os materiais precisam ser ou atóxicos ou comestíveis. Dá para fazer com muito material comestível, mas óbvio que materiais comestíveis para fazer o molde vão durar praticamente nada ou vão ser moldes de qualidade muito inferior, é para quebrar galho mesmo. Os de silicone odontológico é um pouco mais durável e efetivo, mas ainda assim não é a melhor opção. O alginato é ainda uma opção piorzinha, porque ele resiste menos ainda. E o silicone a borracha de silicone de artesanato é extremamente contraindicada. E a borracha própria para alimentos, compra pela internet, às vezes sai mais barato numa loja especializada, mas ele, mesmo mais barato, ele é caro. Mas às vezes vale o investimento, dependendo do que você vai fazer. Às vezes você tem um doce específico, um bolo específico, que você sempre coloca um item seu, que é uma marca registrada sua. É um molde que você vai levar pra vida, que você vai usar muito, então investe num silicone alimentício, um silicone voltado para produtos alimentícios, que ele vai ser a melhor opção para você para durar. Mas não deixa de fazer uma peça, porque, poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso na mão. Você pode tirar molde. Não tem como tirar molde. Não, tem sim. Tem várias opções para tirar molde. E aos poucos a gente pode ir conversando um pouco mais, fazendo alguns tutoriais. Se vocês quiserem, me manda mensagem que a gente produz alguma coisa específica para ensinar vocês a mexer com essas coisinhas diferentes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.